Esta conversa é um convite a explorarmos o não óbvio no universo dos negócios. Neste episódio, produzido pela Loomtree para a temporada Como Aprendo, Como Ensino, Angélica compartilha sua perspectiva disruptiva e profundamente pessoal de que o universo não entende o não e como essa filosofia energética, aliada à gratidão, foi fundamental para atrair bons clientes e oportunidades. Ela explora a verdade crua sobre o empreendedorismo, ressaltando que não se pode romantizá-lo e a importância vital de um controle mental e do autoconhecimento para transpor fracassos e desafios. Após anos no setor corporativo, Angélica Zoldan decidiu seguir sua vocação, empreender e inovar na gastronomia para eventos. Hoje, sua missão é descomplicar e elevar o padrão de qualquer celebração ou reunião. Ela e sua equipe são especialistas em atender eventos de médio e grande porte, proporcionando coffee breaks memoráveis, ilhas gastronômicas que encantam e almoços executivos com a diversidade e qualidade que seus clientes merecem. É um prazer, Lu. Muito bom ter você aqui. Wendy, conta um pouquinho para nós como foi essa transição do mundo corporativo para esse mundo empreendedor que você vivencia hoje. Quais foram os aprendizados e como foi essa transição? Essa transição ela ocorreu em 2017. Na verdade, ela ocorreu quando eu me desliguei da Telefônica, né? O Miguel, há um tempo, nesse período, ele teve um problema de saúde e eu precisava de alguma agenda para conseguir acompanhar ele, né? E na área que eu estava, não era possível conciliar essa necessidade de médico, e terapeutas e tudo mais com o trabalho em si. A gente não conseguiu conciliar isso, na verdade, né? E eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava na época e acabei montando, por brincadeira, né? Eu falo que tudo começou uma brincadeira, né? Essa parte de serviço de coffee break na empresa onde eu trabalhava, né? Que, aliás, você trabalhava lá também. Sim, E aí, exatamente. exatamente. E aí você entende do que eu estou falando. Sim, E entendo. aí, então eu comecei fornecendo coffee break lá. E como eram muitos andares, aquilo começou a ir se espalhar devido ao bom networking também que tinha por causa da interface com as outras áreas, né? Isso começou a se propagar dentro daquela empresa em si. E aí um foi recomendando para o outro, isso foi espalhando para outras empresas, e aí eu fui crescendo. Antes, até chegar na pandemia, eu atendia algumas empresas grandes, né, do mercado, Sim. PayPal, Itaú, Citibank, Vivo e algumas grandes outras empresas, né? Uhum. Com a pandemia, eu acho que como todo empreendedor, isso deu na verdade, finalizou, né? Porque a gente achou que era uma coisa que ia retornar e não ia. E aí, durante a pandemia, eu fui fazendo tudo que eu fazia para os eventos corporativos, eu fui fazendo para entregar na casa do cliente. Olha só. Então, aí eu fiz cesta de café da manhã, kit festa, quiche, massas, que é o que eu sabia fazer muito, e isso foi o que me sustentou durante toda a pandemia, né? Uhum. E após a pandemia, os eventos corporativos eles não retornaram como a gente esperava, porque na verdade acho que as empresas viram que não tinha essa necessidade, muitos escritórios também nem voltaram ao atendimento, né, físico, ficaram todos trabalhando home, a maioria das empresas fez um trabalho híbrido, né, que permanece até agora. Mas a gente foi colocando outras linhas e isso foi evoluindo, né? Hoje eu já atendo empresas novamente e principalmente uma outra segmentação de clientes, que Sim. é o que a gente faz mais hoje, que na verdade é a ilha gastronômica, né? Eu acho que a experiência dessa transição toda, Lu, entre sair do mundo corporativo, entrar no mundo do empreendedor e logo ser surpreendido por uma pandemia, ela traz uma reflexão,
de Sim. realmente o que importa para a gente como pessoa, como ser humano, né? Uhum. E traz uma resiliência, na verdade, para o mundo do empreendedor, né? Aonde você precisa ter conhecimento sobre a tua área, o que você faz, a forma como que você atua hoje, faz você ter uma clareza mental e estar desperto, né, para novas oportunidades e novas possibilidades. Sim. E faz com que você crie maturidade também, né? Hoje eu Fiquei vejo muitas. impressionada, o Andy, com você contando no começo aí da nossa conversa, a sua capacidade de adaptação, né? Impressionante. Eu acho Caramba. que a última área em que a gente trabalhou na empresa, ela me trouxe muito aprendizado. Ela me trouxe, eu acho que muita resiliência, né? Porque eu saí de uma área que eu estava completamente confortável, né? Onde eu Uhum. fazia gestão de projetos de B2B, e eu fui para uma parte da companhia B2C, que eu não tinha conhecimento nenhum, na verdade, Sim. eu não tinha entendimento nenhum. Eu nunca Uhum. fui da área, vamos dizer assim, operacional. Eu era mais da área da gestão. Então, essa transição diária, ela para mim, ela trouxe muito aprendizado. Sim. E as pessoas que eu convivi também me trouxeram muito aprendizado e muita resiliência. E também muito Uhum. entendimento da gente saber que, assim, o ambiente corporativo, ele é um ambiente bom, ele te ensina muita coisa, mas em alguns determinados momentos ele traz muita hostilidade. E aí, nesse período de hostilidade, você tem que aprender a se reinventar. Você tem que aprender Entendi. a não se contaminar e a buscar novas opções, mesmo que não seja lá para você, né? Que Uhum. talvez realmente não seja, talvez teu lugar seja em outro lugar, teu crescimento, tua expansão como pessoa, como ser humano, como profissional, como empreendedor é outra coisa, né? E a gente tem que estar apto a entender isso e se reprogramar, né, Lu? Eu acho que é Sim. isso. Você acredita que esse poder seu de adaptação veio desse universo corporativo também? Além desse, que outros aprendizados você também traz aí dessa vivência? Eu acho que isso é meu, né? Isso já é um pouco meu, de querer melhorar, querer se reinventar e ver as coisas de uma forma boa. Independente do que aconteça na vida da gente, eu tenho uma coisa que eu pratico assim muito, e talvez sirva para quem está escutando a gente também. As pessoas Uhum. só dão o que elas têm. E ninguém Sim. consegue dar o que ela não tem. Então, o que que você precisa ter com você? Se aquilo que você está recebendo não está de acordo com o que você realmente é, com o que você realmente vibra, ou com o que você realmente espera, você Uhum. está no lugar errado. E aí cabe a você correr atrás e modificar essa história, né? O poder de modificar a nossa vida, a nossa mente, o nosso negócio, ou qualquer situação que a gente viva no momento, ele está em nós, né? Então, Uhum. a forma como que a gente pensa, a forma como a gente se posiciona, as palavras que a gente fala, eu creio que tudo isso, ele traz amadurecimento, ele te leva para o próximo nível ou ele te afunda, né? Mas a Sim. escolha é sempre nossa. Sim. Como que você procura aplicar inovação no seu negócio, Angel? Como que você faz para se atualizar, Uhum. capturar as melhores práticas, incorporar isso no trabalho que você realiza? Como que você faz isso? Esse mundo de eventos e gastronomia, ele é muito competitivo, né, Lu? Existem várias pessoas que empreendem com comida todos os dias, que trabalham com eventos, e aí como que você faz para se destacar no meio de tanta gente, né? Sim. Primeiro você precisa entender o que você oferece, qual é o seu valor. Vamos lá, o valor, eu não estou falando de preço, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, por mais que as Sim. pessoas às vezes achem que é a mesma coisa, não é.
né? Então, assim, quando você entende o seu valor, o valor do serviço que você oferece, você consegue entender qual é a sua precificação, você consegue entender qual é o teu nicho de mercado, e aí você consegue, através desse entendimento, você consegue buscar referências no mercado nacional e no mercado internacional para você se especializar e para você levar uma proposta para o cliente, né? Então, o que que eu procuro fazer hoje com os meus clientes? Hum. Eu sempre entrego algo mais. O cliente contrata uma coisa e eu sempre entrego uma coisinha a mais. Ah, mas eu não faço isso. Ah, ok, tá tudo certo. Eu faço porque lembra aquela coisa, cada um só dá o que tem? É. E assim, quando você entrega no todo, o todo ele acaba te devolvendo, né? E você fideliza o cliente. Nesses mínimos detalhes, você fideliza o cliente, você faz com que o cliente tenha uma percepção boa da tua entrega e faz com que esse cliente te indique. Uhum. Então, hoje, os meus maiores meios assim, de divulgação têm sido os meus próprios clientes. Eu tenho trabalhado muito em cima de indicação. E isso funciona demais para mim. Com certeza. Eu fiz um trabalho de marketing digital, de Google, de Instagram, e aí ele te Uhum. traz um lead cru, na verdade, Sim. né? E aí, quando você trabalha essa fidelização do teu cliente, nesse caso, no meu caso, por exemplo, de entregar uma bobagem a mais, algum item a mais, eu trabalho um lead quente, sem nenhum tipo Hum. de custo, né? Então, Sim. além de fidelizar meu cliente, eu consigo trazer ou o público que eu quero atender mais para próximo de mim, porque meu cliente me divulga, meu cliente trabalha a minha indicação. Então, Sim. assim, graças a Deus, assim, a gente está num crescimento, eu falo, sólido, né? Que Sim. são indicações das indicações, né? E aí Uhum. isso faz com que a gente vai ganhando credibilidade e faz com que a gente procure sempre tem que estar inovando, né, Lu? Quem Com trabalha certeza. com empreendedorismo precisa ter duas coisas na mente. O mercado ele é competitivo, você precisa buscar sempre inovação, e aí você tem que se reinventar. E você tem que desenvolver a tua criatividade, né? Uhum. E eu falo assim, ah, mas eu não sou nada criativo. Ah, ninguém é criativo. Desenvolva a sua criatividade, né? A sua criatividade, ela é possível de ser desenvolvida. Exatamente. O seu sucesso, ele é treinável. Ninguém vai explodir do dia para a noite, a não ser que É. seja, né, uma coisa. Inclusive, quando a pessoa se dispõe a colocar em situações de desafio e tomada de decisão, ela vai também exercitando a criatividade dela, né? É isso. E É eu muito acho bom. que a gente está aqui sempre para aprender, evoluir e contribuir, né? E a partir do momento que a gente passa a ter essa visão, eu acho que o universo flui, né? E Com ajuda a gente, certeza. né? Oi, Edia, conta para nós, por favor, como é que todo esse trabalho, todo esse aprendizado impactou a forma como você vê as pessoas, os seus comportamentos e relacionamentos? Como é que aconteceu esse impacto aí? O que foi principal aí para você? Eu acho que empreendedorismo, ele é relacionamento. Porque, na verdade, o seu cliente, ele não compra o seu produto. O seu cliente, ele compra você em primeiro lugar, né? A forma como você se apresenta, a forma como você manda um orçamento, a forma como você manda um áudio, a forma como você atende um telefone. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, né? Eu aplico isso no meu caso. Existe um mundo energético à nossa volta, né? Então, você vai atrair para você tudo aquilo que você vibra, né? Se eu Sim. acordar vibrando, ai, que saco, eu vou atender clientes que estão nessa mesma vibe, né? Ou seja, eu não vou conseguir É. fechar um negócio, eu vou atrair clientes que querem desconto, clientes que vão questionar o trabalho, que vão questionar a qualidade, vão te ocupar 2, 3 horas do teu dia com o orçamento e, na verdade, vão pensar e não vão te responder mais.
né? Uhum. Agora, quando você já acorda vibrando numa coisa boa, agradecendo ao universo pelo seu dia, pela sua casa, pela sua família e declarando que o seu dia vai ser sensacional, que só pessoas maravilhosas atravessam o seu caminho, que cada dia seu negócio é mais próspero, que você alcança mais pessoas, que você contribui de uma forma benéfica para o crescimento do universo como um todo, não tem como se atrair coisa ruim, né? Verdade. Gradativamente você vai atraindo sempre mais do que você vibra, né? Uhum. Então é uma reflexão, na verdade. Verdade. O que você tem atraído, né? É. E aí, a partir do momento que você descobre o que você tem atraído, você vai saber se você está vibrando numa coisa boa ou numa coisa ruim. E aí é fácil mudar a rota, é fácil mudar o cliente. Eu falo que o universo, isso tem funcionado muito para mim no mundo do empreendedorismo, né, Lu? Porque às vezes, isso não tem nada a ver com empreendedorismo. Porra, tem sim, porque o universo não entende o não, né? O universo é igual uma lâmpada mágica, né? Se você falar, eu não quero isso, pim, não quero isso. Ele está entendendo que você tá vibrando naquilo, né? Ele vai entender que você quer mais do mesmo. Então, ao invés da gente falar, enfatizar as coisas que a gente não quer, a gente pode fazer o contrário, né? O que que você quer? Qual é o tipo de cliente que você quer atender? Qual é o tipo de negócio que você quer ter? Qual é o faturamento que você quer ter, né? Bruto, líquido e assim por diante. Qual é a fatia de mercado que você quer pertencer? E aí você começa a ser grato por isso. Porque mesmo que você ainda não viva, você está declarando, você está programando o seu amanhã para que isso seja real. Então, eu tenho praticado isso há algum tempo já e as coisas realmente elas acontecem, elas funcionam e a gente consegue, mudando o padrão energético, a gente consegue ter um negócio mais sustentável, a gente consegue ter um negócio mais estruturado, porque é uma energia boa que circula, né? E aí isso facilita muito a nossa vida, né? E a gente, e as pessoas que circulam à nossa volta também. Não Você que atrai isso pessoas mais conectadas com a sua vibração, né? com a sua vibração. Assim, não Perfeito. que isso é o suficiente para sustentar o negócio, né? Vamos lá. Não. A gente está falando que isso é um dos passos. E Ajuda, aí né, Angel? ajuda. E aí, dentro Uhum. disso, tem qualificação, tem estudo, né? Tem a parte que você precisa entender sobre precificação, para você realmente ter um valor que você alcance aquela fatia do mercado, mas que você também não fique com o ônus do negócio em si, né? E um estudo contínuo, independente de qual seja a área, você tem que estar sempre se atualizando, sempre evoluindo para você poder levar a melhor proposta, né? Eu acho que é isso. E falando um pouquinho dessa questão do desafio, e às vezes nem sempre as coisas são como a gente planeja, Angel, compartilha com a gente, se você puder, uma situação que você, naquele momento, né, houve um fracasso, vamos dizer assim, uma coisa que não aconteceu como Sim. deveria, e você teve um grande aprendizado aí para sua trajetória. Eu acho que isso ocorreu, na verdade, quando eu deixei o mundo corporativo, né? Porque eu tinha acabado de fazer uma especialização na Poli, em engenharia de produtos e serviços. Foram 2 anos e meio estudando com o Kaminski, que não é fácil, Olha só. não é fácil. Guerreira, É, guerreira. e aí, você transicionar e você entender esse período de transição, você tem que estar muito centralizado em você. Porque algumas pessoas, quando são mandadas embora ou quando saem do mundo corporativo para empreender, e os primeiros anos do empreendedorismo, ele não é a gente não pode romantizar o empreendedorismo, porque não é, demora para você ter reconhecimento, demora para você ter lucro, demora para você ter clientes no mercado. Então, se você não tiver a mente, né, o controle da sua mente, eu acho que fica muito difícil. Por isso que tem pessoas que, quando são mandadas embora, elas não conseguem se ressignificar e buscar uma outra alternativa e elas acabam entrando em depressão.
né? Isso é um fato que ocorre muito, né, Lu? Sim. Então, eu acho que independente da área que você esteja, independente se você é empreendedor, se você é executivo, se você tem um cargo de analista ou se você tem um cargo gerencial, você precisa saber primeiro quem você é. Quais são os seus princípios, quais são os seus valores, né? E qual é o seu valor como pessoa e como ser humano. Porque independente do que aconteça à sua volta, você consegue ter clareza mental e ressignificar e virar a página e buscar outra alternativa. Uma porta fechou, abre uma janela. A janela fechou, você abre o portãozinho. E aí você vai buscando, degrau por degrau, chegar até onde você quer. Wendy, conta para nós esse momento também desafiador, como foi a colaboração, né, o apoio da sua família, como foi o papel dela nesse momento, e também como você estruturou a sua equipe, né, que hoje provavelmente você tem uma equipe que te apoia, como foi essa construção da equipe para te ajudar? A minha família foi surreal, né? Você sabe que a minha mãe sempre foi meu braço direito, né? Se eu Uhum. estudei, se eu formei, se eu especializei, se eu empreendi, eu tenho que agradecer a ela. Hoje ela está com 85 anos, Uau. continua do mesmo jeitinho, elétrica, super me ajudando. É um puta de um suporte, porque eu viajo muito hoje, né? Hoje eu tô entre Sorocaba e São Paulo, então eu Olha fico só. um pouco aqui e um pouco lá. Uhum. Quanto à equipe, eu sempre tive facilidade, Lu, de trabalhar em equipe. Eu sempre tive facilidade no relacionamento com pessoas. Então, para mim é fácil encontrar pessoas que realmente vistam a minha camisa, sabe? Porque Ai, às que vezes bom. você, em evento, o evento é muito sazonal. Tem dia que você vai trabalhar 2 horas por dia e tem dia que você vai trabalhar 16, né? É. E aí você encontrar essa pessoa que passa com você às 16, é, não é uma coisa fácil, né? Por mais que a pessoa ganhe aquele dia e tudo mais, mas assim, é uma coisa puxada, né? Porque tem dias que a gente começa a trabalhar às 5 horas da manhã e para de trabalhar, já chegou, vai para 2 horas da manhã do outro dia. Então, mas eu tenho pessoas, eu sempre encontro pessoas que vão comigo nessa caminhada, né? Eu falo que compram a minha ideia, acreditam, na verdade, né, no meu negócio Uhum. e aí me ajudam a prosperar, me ajudam a crescer. Ninguém cresce sozinho, né, Lu? Não, ninguém Ninguém cresce cresce sozinho. sozinho. A gente precisa valorizar as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa não valorizar só com dinheiro, tá? A gente precisa valorizar essas pessoas com palavras, a gente precisa valorizar essas pessoas com comportamento e realmente compartilhar a real do negócio. Ó, o que a gente tem para hoje é isso, e o que a gente tem previsto para amanhã é isso. Você topa comigo? Né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que você consegue trazer essa transparência e você consegue fazer com que essa pessoa entenda que o crescimento da empresa depende dela também, tem um percentual de responsabilidade dela, é, isso funciona, né, Lu? Com certeza. Essa comunicação com a equipe, você ter a confiança da equipe, a equipe realmente acreditar no seu valor, no seu propósito, isso daí faz toda a diferença. Eu acredito que é 80% do sucesso do negócio. Você pode saber fazer tudo, né, Angel? Você pode ser boa tecnicamente, conhecer todos os recursos, todas as técnicas, mas se você não souber engajar e reunir pessoas boas, vai ser mais Não complicado, vai, né? não vai, porque aí o sucesso ele é curto, né? Sim, verdade. Porque ninguém sobrevive a um turnover diário, né? Nossa Senhora. Ô, Por- Angel, que mensagem você deixaria para as pessoas que querem entrar nesse universo, né, dos eventos, da confeitaria? Eu diria que até uma confeitaria artística, né? Eu até te mando algumas É, coisas lá pelo Instagram que eu vejo, toda hora eu lembro de você. Quando eu vejo uma coisa muito assim diferente, bacana, eu mando para você. Que mensagem você hoje, deixaria para essas pessoas? hoje a gente está atuando mais numa linha de grazing food, né? Que é uma coisa bem bacana também, que é a parte de comidas espalhadas, né? Então traz tábuas de frios,
e uma infinidade de comidas para levar uma visão e um paladar diferenciado para os eventos, né? Hoje o nosso foco está mais no mundo corporativo, seguindo para essa linha do Grazing Food. Mas quem quer empreender nessa área de eventos, de gastronomia, acho que a dica que eu posso dar no decorrer desses quase 9 anos já saia da caixinha, não seja mais do mesmo. Pegue na tua região quais são os melhores profissionais da linha que você quer seguir. Ah, mas esse cara tem tantos anos no mercado. Não interessa. Pega esse profissional e aí o que ele oferece de melhor? Qual é o diferencial dele, né? Por que as pessoas chegam ao topo? Porque elas entendem de precificação, porque elas entendem da fatia do mercado que elas querem participar e elas entendem que elas têm que entregar o melhor. E a partir desse momento você consegue gradativamente ter uma constância e ser reconhecido na tua região, no segmento que você quer atuar, nas empresas que você quer alcançar pela qualidade de entrega do teu serviço. Eu acho que, como em qualquer outro lugar, quando você faz uma entrega com qualidade, né, com respeito, qualidade, transparência, não tem como dar errado. Eu concordo com você. E a gente tem quase o mesmo tempo de empreendedoras aí, de CNPJ, né? É isso aí. A Lantry fez esse ano 8 anos, em março. E você também está fazendo esse ano 8 anos aí que você está com o seu negócio e cada vez mais próspero, né, Índia? É que isso, bom. Lu. Fico muito feliz por isso. E deixa para os nossos ouvintes os seus contatos, né? Para os contratos futuros, quem sabe? Ah, claro, será um prazer, né? Eu convido vocês a conhecerem, na verdade, né, a nossa página. A gente tem uma página no Instagram e tem um site também, né? Que é a sweetangels.com.br e no Instagram também tá como Sweet Angels. E se vocês quiserem bater um papo, saber mais sobre o nosso negócio, alguma dica, eu me abro, né? Dou meu WhatsApp para vocês, estou à disposição, que é o 11 9 18 28 9312. Perfeito, Angel. Foi maravilhoso conversar com você. Muito obrigada por esse privilégio. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada, muito sucesso para você. Um grande beijo aí para você, para Manu. Obrigada. E muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima conversa. Até. Que seja breve.